Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Casa de Francisco. Como de costume, antes de começarmos propriamente o Evangelho, queria que todos nós elevássemos nosso pensamento a Jesus, que é o nosso guia, o nosso grande irmão, que nos deixou grandes ensinamentos na Terra, a fim de elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações. E lembrando que esse momento com o Evangelho é apenas um momento do nosso dia, curtinho, são poucos minutos, é só um tempo que a gente dedica ao Evangelho e que é muito importante nas nossas vidas, porque a gente adquire grandes conhecimentos e grandes ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida através do Evangelho. Então, com um pensamento mais calmo e concentrado, a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é bem no comecinho do Evangelho, referente ao tema Meu Reino não é deste mundo. Certo? Boa noite a todos que estão desejando. E vamos lá. Bem aqui, no comecinho, na verdade no capítulo, tem dois temas que falam sobre a vida futura e o ponto de vista. Esses dois temas, eles são referentes à fé no futuro. E bem aqui no item 2, que é sobre a vida futura, ele fala que é um dogma que pode ser considerado como o ponto central de todos os ensinamentos do Cristo, e que sem a vida futura, maior parte dos preceitos morais de Jesus não teriam nenhuma razão de ser, ou seja, seriam totalmente incompreendidos. Para a gente ver o tamanho da importância que é essa questão da vida futura. É um dogma que sem ele nada faria sentido. Como é que pode ser bem-aventurados os aflitos, aquelas pessoas que sofrem, se não houvesse a vida futura? Então, muitos preceitos seriam bem compreendidos. E hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Aqui a gente já pode perceber que ele fala sobre fé inabalável. O que foi que Allan Kardec disse sobre fé inabalável? Bem aqui mesmo, no comecinho do Evangelho, nas primeiras páginas, tem uma frase. Allan Kardec diz: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele fala aqui de fé inabalável, uma fé no futuro que é inabalável. E ele usa essas duas palavras, a clareza e a precisão, a ideia clara e precisa. E essas duas palavras, elas estão ligadas claramente à razão. Para termos clareza e termos precisão nessa fé no futuro, é preciso razão, é preciso essa lógica. Então, quanto mais precisa essa ideia da vida futura tivermos compreendidos, tivermos embutido dentro das nossas mentes, mais essa fé no futuro vai ser inabalável. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Então nós vamos ver quais são essas consequências que faz essa mudança de perspectiva da vida. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato.
as vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. O que é a nossa vida, a nossa existência, senão um pontinho no infinito, na eternidade? Tudo que nós estamos passando, não importa de bom ou de ruim, é passageiro, é tudo uma passagem, é tudo uma estação. Bem curtinha, o Evangelho ele até faz uma comparação à nossa existência. Ele diz que a nossa existência não é mais que um dia sequer na eternidade, na frente da eternidade. Então tudo é passageiro e tudo que vem em seguida é para um estado mais feliz. Ele completa dizendo isso. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então as consequências, desse ponto de vista é de que a morte ela não vai ter uma visão mais cruel, uma visão mais pesada. A morte não vai ter esse peso tão grande, essa dor tão grande. Ela vai aos poucos passando a ser enxergada de uma outra maneira, como uma entrada a uma morada de felicidade e de paz. E as inquietações da vida, elas não vão nos atingir com tanta força. É como se a gente tivesse uma proteção, que a gente recebe a pancada, mas não é tão forte. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida presente, ou a vida terrestre, Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança, que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes, pela simples dúvida. Então é melhor a gente ter logo a certeza, Porque para ter tanto sofrimento só por uma simples dúvida, então é melhor a gente ter a certeza logo de uma vida futura. E aqui ele fala sobre essa questão da vida presente, dos nossos esforços estarem só aqui na vida presente. Quando isso acontece, tudo o que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, é tudo absoluto, é tudo assim forte, com a carga máxima, sabe? A gente tá tão focado aqui, a gente acha que só existe o agora, que tudo fica muito forte, tudo acaba que é muito, e acaba sendo tudo absoluto. E daí isso é ruim, faz com que a menor das frustrações vire uma coisa gigantesca, Como aquele ditado que diz, tempestade num copo d'água,
A gente faz isso. Isso acontece quando a gente concentra todos os esforços na vida presente. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade. Opa, eu pulei aqui, ó. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos. Mas que se transporte para uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Essa ideia de vida presente, ela também ela abre as portas para grandes males da nossa vida, porque quando um homem é muito incrédulo, né, e acha que não existe nada além da vida, não há regras para a vida dele. Ele acha que pode fazer qualquer coisa, inclusive o mal, e que tudo bem, porque tudo isso vai acabar um dia e tudo vai acabar, nada mais vai existir além dessa vida, então eu posso fazer tudo o que eu quiser e tá tudo bem. E isso, né, gera, né, esse pensamento nas pessoas, a incredulidade. É às vezes muito lógico pensar dessa forma, mas o Espiritismo, né, o Evangelho, ele nos traz essa verdade, esse dogma, que Jesus Cristo, ele lá nas entrelinhas das suas parábolas, do que ele falava, ele sempre estava falando sobre a vida futura. E o Espiritismo, ele vem nos explicar isso. Então, quando a gente passa a ter um certo entendimento sobre a vida futura, a gente acaba que entende melhor a nossa vida atual, o agora. E quando a gente também entende o nosso passado, que aí é outra parte do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, se eu não me engano, que ele fala referente a causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, item 4 e 6. Lá ele diz que quantos homens não tombam por suas próprias faltas, sejam essas faltas no presente ou no passado, mas todos nós somos causadores das nossas dores, e que tudo que a gente está passando é um pagamento de uma dívida. E esse pensamento, ele nos traz força e às vezes até alegria, porque a gente está sentindo, a gente se sente como se estivesse pagando uma dívida para nos libertar, para sairmos de uma situação pior e para sermos felizes no futuro. Muitas vezes quem não entende isso, né, acha a sua vida uma própria injustiça. Às vezes até quem estuda isso acha a vida injustiça. Mas não pode-se dizer que você acredita em um Deus justo e que acha a sua vida injusta, porque Deus é justiça em toda parte, inclusive na sua vida, inclusive na vida de todos nós. Então a sua vida é justa. Deus não nos vai dar um peso que nós não conseguimos carregar. Vamos imaginar um agricultor que vê uma árvore que está sem frutos, uma árvore que não dá frutos. É justo que esse agricultor ele queime a árvore, ele corte a árvore e jogue fora? Ou é mais justo que ele cave ao redor ali da árvore, coloque um adubo para que a árvore possa fertilizar, né, sugar as vitaminas e dar bons frutos? Ou então que esse agricultor possa cortar os galhos improdutivos para que essa árvore possa aurir mais forças, distribuir melhor suas energias
e conseguir gerar esses frutos. O que é mais justo? E muitas vezes a árvore, se a árvore tivesse consciência, ela poderia achar que você está cortando os meus galhos, isso é um sofrimento, isso é uma dor. A árvore poderia achar uma maldade, você está cortando os galhos dela. Muitas vezes quem olha, quem vê alguém podando uma árvore, também acha uma crueldade, mas na verdade é uma maldade ou é uma sabedoria? Está cortando uma árvore ou podando é crueldade ou é sabedoria? Muitas vezes a gente acha nossa vida injusta. E Deus pode nos dar o adubo, como também pode nos podar, dependendo da nossa necessidade. Mas tudo é sabedoria. Nada acontece de injusto. Muitas vezes as coisas ruins, elas são parte da justiça divina. Tudo acontece por um motivo. Deus não vai colocar para a gente um peso que nós não conseguimos suportar, ou uma tentação, ou uma prova que nós não conseguimos vencer. Deus é fiel, e Deus é justo, Deus é amor, e Deus, Ele é sábio. Então, essa ideia às vezes é só uma ilusão, é só a nossa mente que ainda é ignorante. E o ponto de vista é um item muito bom que faz com que a gente possa enxergar as coisas de cima, de um ponto de vista superior, que a gente possa olhar tudo com mais clareza, a fim de conseguir aurir mais forças para suportar as nossas provas, as nossas expiações. A lógica, o raciocínio, ele acalma o coração, porque a gente compreende o que está acontecendo. Então, essa visão, essa perspectiva de vida, muitas vezes acalma os nossos corações. E eu termino dizendo assim, é uma frase aqui do item ou ponto de vista, só que ela está mais para o final, que diz assim: aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa sempre estudar o Evangelho, porque ele sempre serve de consolo, de remédio, assim como as nossas orações também podem servir de uma fonte de forças e de remédio, para que a gente possa suportar as tribulações das nossas vidas. Então é isso. Espero que todos tenham compreendido e que todos tenham gostado. E é isso, então, tá? Uma boa noite a todos. Paz e bem.